João, capítulo 15, versículo 12. Nos diz a palavra do Senhor: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mandamento que é antigo e mandamento que é novo. Mandamento que é antigo porque desde o princípio Deus, nosso Pai, já tinha deixado o amor como o princípio do seu povo. Novo porque em Cristo Jesus este amor é manifestado, ele é revelado de uma maneira jamais vista durante toda a história da humanidade. Ainda que tivessem experiências com Deus, o povo de Israel jamais tinha visto tão grande amor assim, quando Deus envia o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Jamais foi visto um amor tão grande assim, e jamais haverá um amor tão grande assim. E o Senhor Jesus nos diz que este é o seu mandamento para os seus discípulos. Sim, este é o mandamento para os crentes, os cristãos, os evangélicos, os protestantes. Há tantos nomes que nós recebemos. Sim, esse nome, esse mandamento, este nome, amor, foi dado a nós. O Senhor Jesus traz isso para nós. Mandamento, sim. Mandamento não é opcional em obediência. Mandamento é aquilo que está estabelecido para ser seguido. E o Senhor Jesus estabeleceu este princípio para os seus discípulos, dos quais nós fazemos parte. E o tema da mensagem é amando com o amor de Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela se entende da maneira como ela foi formada. O entendimento cristão, ele deve ser entendido da maneira como ele nasce, a maneira como nós nascemos. Irmãos, tenho para mim que falar sobre temas é muito difícil, e eu acredito que sempre será assim. Encontrar um assunto e falar sobre ele é muito difícil. Primeiramente porque é como se todo pregador estivesse diante de um espelho. É como se eu estivesse olhando para mim mesmo, e eu sei das minhas fraquezas, e eu sei que eu não amo o suficiente. Eu estava comentando com a minha esposa como seria o tema, qual seria o texto base, como seriam os pontos. Eu dei um spoiler, eu dei uma adiantada para ela, não falei tudo que eu iria falar. E quando eu estava falando, ela disse: eu vou apanhar 2 vezes, né? E eu falei para ela: eu apanho 3, 4 vezes. Eu apanho quando estou orando, eu apanho quando estou preparando a mensagem, eu apanho quando estou pregando a mensagem, eu apanho depois que termina a mensagem. É vivendo e aprendendo, e o Senhor, nosso Deus, está nos ensinando. Uma das coisas que se espera de quem prega é que seja um exemplo. Por isso é tão difícil. Mas nós devemos pregar sobre todos os assuntos pelos quais o coração cristão se dispõe à obediência. Jamais pregarei a respeito de assuntos pelos quais eu não estarei disposto a seguir. Como todo cristão,
eu estarei usando 1 Coríntios 13. Eu nem vou usar 1 Coríntios 13. A igreja que se achava a mais espiritual. Mas de acordo com o capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo diz: não tenho condições de falar para vocês como se fossem espirituais, não tenho condições de falar com vocês como se vocês fossem espirituais, mas eu falo com vocês como se fossem carnais. No capítulo 1 de 1 Coríntios, a razão era as divisões, as contendas, as brigas, as discórdias. Uma igreja problemática. Eu acredito que é uma das igrejas que mais retrata as realidades das igrejas de Cristo. Que nem tudo é um mar de rosas, mas nós sabemos que todos os princípios pelos quais o Senhor Jesus nos guia, nós devemos nos submeter a eles. Nós devemos nos submeter a eles. Irmãos, a respeito de amor, tem sido muito difícil trazer uma definição, mas vejamos o que de fato é amar. O que de fato seria amar? Amar seria um auto-sacrifício. Seria a maneira mais clara e objetiva a se falar a respeito do que é amor. É um auto-sacrifício. É a maneira como eu me sacrifico. É a maneira como a pessoa se sacrifica pelo bem do outro, pelo bem da outra pessoa. Essa é uma das maneiras mais rápidas e simples de nós definirmos amor. Essa é uma das razões porque a palavra de Deus vai orientar os maridos a amarem as esposas como Cristo amou a igreja. Essa é uma da maneira como é expressada a maneira como Deus prova o seu amor para conosco. Deus prova o seu próprio amor para conosco, tendo Ele nos salvado, nós ainda sendo pecadores. Paul Washer vai definir amar como um compromisso que jamais acaba. De fato, o amor jamais acaba. E aí ele fala que é um compromisso, é uma obrigação, onde eu me obrigo, onde eu me esforço, onde eu abro mão de mim mesmo em favor da outra pessoa, pelo bem da outra pessoa. Paul Washer define dessa maneira. E nós precisamos entender uma coisa: a única razão pela qual nós iremos seguir este mandamento do Senhor Jesus Cristo, a única razão porque nós iremos cumprir com este mandamento, iremos nos dispor a vivermos os mandamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda que nós não sejamos perfeitos no buscar, no fazer, no agir, no sentir tais mandamentos, mas que nós nos dispomos. A única razão por que nós iremos fazer isso é porque nascemos de novo. É porque nascemos de novo. Nós precisamos entender, irmãos, que nós somos recriados, nós fomos feitos de novo. Nós já não somos mais os mesmos. Já não nos conhecemos segundo a carne. Mas nós sabemos que nós somos uma irmandade, que nós somos uma família, que nós somos irmãos, como que fazendo parte daquilo que Deus estabeleceu desde tempos eternos, pelos quais Ele aplica no já, agora, em nossas vidas, e que nós iremos desfrutar disso eternamente. Amor. Recebemos o seu amor, e nós somos recriados com o amor de Deus e para amar. Essa é a primeira coisa que nós podemos perceber aqui, de acordo com o que irei trazer para os irmãos. Vejam, eu estarei trazendo vários versículos. Mensagens temáticas exigem muito disso. E eu sei muito bem que
cada versículo desse tem um contexto muito específico. Mas o conselho de Deus, ele se unifica. E ele nos aponta para um propósito, um objetivo, pelo qual nós sigamos. Sigamos. É uma vereda, é um caminho pelo qual nós devemos trilhar. De acordo com João 13:35, nos diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Olha o que Jesus disse: como nós seremos conhecidos como seus discípulos? A partir de quê? O Senhor Jesus disse: se tiverdes amor uns pelos outros. Uma das marcas do verdadeiro cristão é o amor, é o amar. Nunca, jamais houve na história da igreja cristã um testemunho tão profundo como este. Uma das coisas que perturbava e ainda hoje perturba e sempre perturbará a mente dos incrédulos é: eles se amam. Eles se amam. Amar é a marca do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. E isso precisa estar em nossas mentes, irmãos. De acordo com 1 João, versículos 7 e 8, nos diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Veja, no novo nascimento onde está? Nós nascemos de Deus. É mais do que o nascer da carne. É mais do que nascermos do ventre de nossas mães. É muito mais que isso. Nascemos de Deus. E conhece a Deus. O que é nascido de Deus? Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Essa marca que está cravada, plantada em nós, de discípulos de Jesus, que amamos, é algo que vem do Pai, é algo que vem de Deus. Essa é a origem do amor. Se você pudesse responder qual seria a origem do amor, esta é a resposta: o amor vem de Deus. Ninguém jamais entenderá o amor fora de Deus, porque o amor está nele e o amor vem dele. Fora disso, pense no carro. Fora disso, perturba. Fora disso, faça mal para você ver. Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Mas é em Deus onde se encontra essa característica, esse sentimento, essa virtude, este mandamento do Senhor Jesus Cristo faz parte do nosso Deus. E não somente o amor vem de Deus, mas o amor nos revela que nascemos de novo, nascemos de novo. Veja, como você sabe que você nasceu de novo? Como eu sei que nasci de novo? Como nós podemos dizer assim: eu nasci de novo? Como chegamos a essa conclusão? Nós amamos. Nós temos uma disposição para amar. Nós temos essa disposição. Nós nos sacrificamos a nós mesmos pelo bem dos outros. E também nos revela não somente que nós nascemos de novo, mas também nos revela o conhecimento de quem é o nosso Pai, de que nós pertencemos a Ele, que nós somos dele, que nascemos dele, e assim então somos chamados seus filhos, porque nós somos recriados, programados. Há um tema de filme que diz programados para morrer. Deve ser um negócio assim. Nós somos programados para amar.
programados para amar. De acordo com Romanos 12:18 nos diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E aqui, o ponto onde eu quero chegar, abrindo um parênteses aqui, é que amar não é sair corrigindo aqueles que não são cristãos. Não concordarmos com os seus posicionamentos ideológicos, não concordar com suas atitudes, não concordar com os seus estilos de vida, não concordar com o que eles fazem, não concordar com o que eles falam, não concordar com as coisas que eles escutam, as músicas que eles escutam, não concordar para os lugares onde eles vão. Tudo isso aí não vai fazer diferença nenhuma. Não adianta nós acharmos que por amor estamos corrigindo as pessoas que nem sequer conhecem a Deus, que nem sequer conhecem a Deus. Questões morais, eles não vão entender isso. Iremos parecer legalistas, querendo impor coisas pelos quais eles não entenderão, porque são alheios a Deus. Só uma razão pela qual as virtudes de Deus é entronizada no coração de uma pessoa, onde há uma mudança de dentro para fora, onde as pessoas se submetem às virtudes de Deus, a amar como Ele amou, a viver como Ele vive, a ser santo como Ele é santo. Só há uma razão: o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não adianta nós queremos corrigir as pessoas. A única coisa que nós devemos fazer é pregar o Evangelho para elas. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Apenas uma pessoa recriada, uma pessoa refeita, uma pessoa que nasce de novo, entenderá as virtudes do coração de Deus, a fim de viver, praticar. Irmãos, um outro parênteses de testemunho do que Deus fez na minha vida. Estava compartilhando com o meu irmão Rafael, antes dele ir embora. Às vezes a gente tem um dedinho de prosa antes dele ir embora. Eu compartilhei com ele as muitas vezes que eu pensava que estava querendo bem para os meus pais, para a minha família. Eu ficava me esforçando para explicar algumas coisas para eles, corrigi-los em algumas coisas, sabe? Quanto mais eu tentava, pior ficava. Eles não iriam entender. Jamais poderiam entender. Apenas quando eu passei a dobrar os meus joelhos e interceder por eles, apenas quando eu passei a falar da graça, do amor, da misericórdia de Cristo Jesus em sua doação, onde Ele morre pelos nossos pecados, é somente o Evangelho. É somente o Evangelho, é somente intercessão contínua. Correções, não irão trazer algo que venha de Deus, a fim de que nasçam de novo. Não que Deus não faria, mas Ele nos dá a direção de como levar os pecadores a Cristo. É através do Evangelho, do próprio Cristo. Por isso Romanos 12:18 nos convida a evitarmos discussões, brigas, pelas quais não terão um propósito proveitoso, não terá um fim proveitoso, com pessoas que nem sequer sabem o que é o Evangelho. De acordo com Romanos 13:10, amar é cumprir a lei.
O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Muito claro, não? Quer viver a lei de Deus? Quer cumprir a lei de Deus? Quer cumprir os mandamentos de Cristo? Viva o amor. Pratique o amor. Não revide. Não pague mal por mal. Mas vença o mal com o bem. Ame. Pratique o amor prático, exatamente. O amor é um sentimento, mas o amor, ele é prático. Ele nos convida, ele nos conduz, ele nos chama, ele nos leva para fazer algo. Em favor do outro. Então veja, somente nascendo de novo, somente sendo recriados pelo amor de Deus, nós podemos amar com o amor de Cristo. De acordo com Jeremias 31, 33, uma profecia a respeito do que Deus faria naqueles dias, diz: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, pois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Mente e coração. Deus colocaria a lei dele. Como? Como Deus colocaria esta lei? Amor. Quem ama, cumpre a lei. Quem vive a lei, ama. Uma das razões pelas quais nós estamos dentro de uma nova aliança, pela insuficiência da lei que nos encurrala e mostra o quanto nós somos incapazes de cumpri-la. Veja, o Senhor Jesus, através do seu sacrifício, nossa fé neste sacrifício, Ele nos recria, Ele nos faz nascer de novo, para que essa lei não seja algo que seja de fora, nos impelindo, mas algo que seja de dentro para fora. Não algo que seja algo que nos oprime, nos força, nos obriga de fora para dentro, mas que nos constrange de dentro para fora, da maneira pela qual nós não nos negamos a fazer aquilo que a nossa natureza agora, ela está sendo impelida, conduzida a fazer. Nós somos gerados assim, nós somos feitos assim, nós não poderíamos ser diferentes disso. Porque há uma lei em nós, em nossa consciência, em nossa mente e em nossos corações, a lei que procede do Evangelho de Cristo, a lei do amor. De acordo com Mateus 22, 37, Jesus resumiu a lei em amar. Jesus resumiu a lei em amar. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, veja, o Senhor Jesus colocou como semelhante. Semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora preste atenção. Digamos que você tem uma mão erguida para os céus e ela está aberta, e a outra mão você tem ela estendida e também está aberta. Este é o canal
que nós recebemos e doamos. Nós temos essa conexão com Deus de amá-lo e receber do seu amor. E nós temos essa conexão com os irmãos, essa relação, essa comunhão. E se nós fecharmos a mão de cima, nós não temos o que oferecer para os nossos irmãos. Se nós fechamos a mão embaixo e deixamos a nossa mão erguida, nós nos tornamos soberbos, arrogantes, insensíveis e cruéis com os nossos irmãos. Se deixamos as duas mãos fechadas, tanto a que está estendida de forma horizontal, deixamos fechada também a que está na vertical, estamos totalmente distantes daquilo que é o Evangelho, totalmente distantes daquilo que é o amor, totalmente distantes de um contato com Deus e um contato com o próximo. Estamos carecendo de entendermos aquilo que Jesus Cristo ensinou. Este é o resumo da lei. Devoção a Deus, total devoção, extrema devoção, como diz uma canção aí, você conhece, né? Extrema devoção. Tem uma canção aí, worship, extrema devoção, mais amor por ti, mais, e é isso que nós recebemos de Deus, que nós compartilhamos com o próximo. De acordo com Romanos 13:10, desculpa, estou enganado, eu repeti isso aqui, pula isso aqui, eu acho que eu estava com sono no momento. Vejamos, João 14:15. João 14:15. Jesus disse: se me amais. O Senhor Jesus coloca uma prerrogativa: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Logo, amar é obedecer os mandamentos de Jesus. Amar é obedecer a Ele. Isso é uma das provas de amor. Como nós provamos que amamos a Jesus Cristo, o qual nós chamamos de Senhor? Amando a Ele. E amando a Ele, nós seguimos os seus mandamentos. Por isso é necessário nós crescermos na nossa relação com o nosso Senhor e Salvador. Nós crescermos com a nossa relação com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Irmãos, há muitas maneiras de nós nutrirmos essa nossa relação com o nosso Deus. Leitura da palavra de Deus, orações. E muitas vezes jejuando, e muitas vezes nos consagrando, e muitas vezes nos reservando, tirando um momento a sós com Ele, no secreto. Precisamos nutrir a nossa relação com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, para assim termos coração disposto a obedecer. Disposto a obedecer, amando a Ele, para obedecer o seu mandamento de amar. O amor que vem de Deus nos leva a amar como Cristo, amando com o amor de Cristo. A única razão para isso é porque nascemos de novo, e a lei de Deus está em nós. Nós seguimos esta lei, este mandamento, que faz parte de nós agora. Amando com o amor de Cristo,
nos leva a termos amor pelos irmãos. 1 João, e haja João, né? 1 João, capítulo 2, versículo 10. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Nele quem? Quem não tropeça? Quem não tropeça é aquele que ama. Aquele que não ama, tropeça. Uma das provas que nós estamos caminhando no amor, estamos caminhando na luz, estamos permanecendo na luz, é este amar o irmão, a irmã. De acordo com João 15, 9, está escrito: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Permanecer na luz é permanecer em Cristo Jesus, é permanecer no seu amor. Permanecer no amor é permanecer na luz, é estar na luz, é estar com Cristo, é vivermos os seus princípios. O Senhor Jesus disse que Ele é amado pelo Pai, e Ele nos amou com a sua vida, e Ele nos chama, e Ele diz: permaneçam, fiquem aqui, não saiam daqui. É aqui onde nós devemos estar, é daqui onde nós não podemos sair. É do seu amor, é onde nós devemos permanecer. De acordo com Romanos 5, é o próprio Deus quem derrama o seu amor em nós. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi doado. O Espírito Santo que nos foi doado pelo Senhor Jesus Cristo administra aquilo que vem de Deus, que é derramado em nossos corações, o seu amor. O seu amor. Irmãos, Deus não tem negado o seu amor por nós, e Ele não tem negado dispor os nossos corações para amar. Ele não tem deixado de conceder esta graça, este privilégio, essa misericórdia, essa compaixão, de seu amor está sendo derramado em nós, em nós. Tomemos consciência. Deus, nosso Pai, está constantemente nos dando o seu amor, derramando o seu amor em nós, em cada um de nós. E não precisamos nos sentir amados, nós precisamos saber que somos amados de Deus, e que Ele está constantemente nos amando, e que seu amor está sendo derramado em nós. De acordo com 1 João 3,16, aquilo que eu chamo de aplicação de João 3,16. João 3,16, nós temos o amor de Deus, porque Deus amou,
Porque Deus amou, deu seu Filho para nos salvar dos nossos pecados. E Ele morreu pelos nossos pecados para nos salvar. 1 João 3,16 é a aplicação disso. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nós fazemos o que o nosso mestre fez. Nós seguimos o mandamento do nosso mestre. Ele deixou esse mandamento, Ele deixou esse exemplo, Ele fez o que fez, Ele nos amou, Ele se doou, Ele não se poupou, Ele não ficou numa posição confortável, Ele não se poupou, Ele não fugiu. Ele foi ao encontro da cruz do Calvário e doou a sua vida por nós. Devemos nós dar a nossa vida pelos irmãos. O que seria dar a vida pelos irmãos? É aquilo que eu já defini de antemão para vocês. É um auto-sacrifício, onde nós não nos negamos para os nossos irmãos, mas nós negamos a nós mesmos em favor dos nossos irmãos. Não podemos nos isolar daqueles por quem Cristo deu a vida. Não podemos virar a cara para aqueles por quem Cristo deu a vida. Nós não podemos baixar a cabeça e fingir que nada está acontecendo com aqueles por quem Cristo deu a vida. E de acordo com o contexto de 1 João 3,16, é a disposição do cuidado com os irmãos, a fim de cuidar especificamente de suas necessidades. Também, amando com o amor de Cristo, o amor pelos irmãos precisa ser direcionado também em nossos corações. Talvez uma das coisas mais difíceis, o amor pelos inimigos. Eu sei que nas Escrituras há muito o que falar sobre amar, sobre o amor. Longe está de eu fazer algo tão detalhado que eu seja exaustivo, fale tudo sobre o amor e amar. Mas vejamos, considere cada versículo destes. Veja, Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo uma resposta ao que diziam os antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por quem vos persegue. Isso é intenso, irmãos. E ao mesmo tempo também isso é tenso, irmãos. Não é simplesmente pessoas difíceis de lidar. Isso vai muito mais além daquilo que nós dizemos: eu não gosto daquela pessoa. Isso vai muito mais além do que nós dizemos: eu não vou com a cara. Isso aqui vai muito mais além. Inimigos, aqui o Senhor Jesus Cristo se refere às pessoas que realmente
querem o mal. E o Senhor Jesus estava preparando os seus discípulos para aquilo que aconteceria se realmente acontece que os cristãos não são bem aceitos numa sociedade hostil, mundana. Nós sofremos, nós somos perseguidos, somos maltratados, somos ofendidos. E muitos inimigos nós ajuntamos por causa da nossa fé em Cristo. E o Senhor Jesus nos chama para fazer aquilo que Ele quer que façamos: amar. E Ele diz mais: orai, interceda, coloque em suas orações. Coloque em suas orações. De acordo com Lucas 6,27, não somente amar os inimigos, mas fazer o bem aos que nos odeiam. Lucas 6,27: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Eu não consigo nem ver a cara daquela pessoa. Odeia. E o Senhor Jesus nos chama a amar e fazer o bem. Há muitas disposições em nossos corações que precisam ser exercitadas. Nós precisamos tratar o nosso coração. Deus está tratando o nosso coração. Deus está nos conduzindo pela via estreita. Os nossos inimigos, os nossos opositores, aqueles que nos odeiam, aqueles que não querem o nosso bem, aqueles que nos perseguem, aqueles que falam mal de nós, aqueles que fazem mal contra nós, eles devem ser tratados com compaixão, com misericórdia. Isso não significa concordar com o que eles fazem. Isso não significa. É a maneira como nós retribuímos. É a maneira como nós retribuímos. Romanos 12:20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, o contrário de quê? Não vos vingueis, não sejam vingativos. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Esse é o conselho de Deus para nós, irmãos. Sigamos as suas veredas. E só há uma razão. Só uma razão para tal disposição, para tal desejo, em estarmos desejosos em amar não somente a Deus, mas os nossos irmãos, os nossos próximos, de maneira que o nosso coração está tão disposto que nós somos cheios de compaixão e misericórdia com os nossos opositores, com aqueles que não querem nada de bem com a gente. Só há uma razão. 1 João 4,19. Nós amamos. Nós amamos. Nós amamos. Porque Ele nos amou primeiro. Não faria sentido algum se fosse o contrário. A única razão é
porque Ele nos amou. Por isso nós amamos. Por que eu devo amar? Porque Ele me amou primeiro. Há um louvor aí, né? Ele me amou primeiro. Ele nos amou. Caminhando para o fim, irmãos, algumas questões que nós precisamos considerar aqui. Nós devemos ter cuidado com os extremos. Na igreja pode haver ocasiões que cada um de nós tenhamos uma pendência para um lado ou para outro lado. Tem pessoas cheias de afetos que estão sempre doando amor. Sempre haverá pessoas assim na igreja também. Pessoas que estão sempre cheias de afeto, cheios de amor para dar. Mas uma das coisas que acontece quando as pessoas pendem para esse lado, que acham que estão vivendo o amor, é que quando o amor quer ser retribuído, não querem receber. Não querem receber o amor. Isto é orgulho. Pessoas que amam demais são tendenciosas a, quando receber o afeto de volta, não querer nada. Que é isso? Não, nada, não deixa, não precisa não. Não deixa isso para lá, não precisa não. Receba afetos. Receba os afetos. Pessoas que muito amam podem cair no erro de, quando forem ser amadas, não querer receber o afeto, o amor, os cuidados. E isto é orgulho. Nós não podemos sermos orgulhosos. Uma outra coisa, um outro extremo. Tem pessoas cheias de carências, que estão sempre recebendo amor. E a tendência de uma pessoa assim, que está sempre carente, sempre recebendo amor, sempre recebendo. A questão que pode acontecer na vida de uma pessoa que está assim, é desprezar o amor que recebe. É sempre achar que não é amado ou amada o suficiente. E aí, pessoas que estão sempre na carência de receber afetos, cuidados, atenção, amor, começam a desprezar o amor que recebe. E agem como se não estivesse sendo amado. Esse é um outro extremo, dos quais nós não podemos cair. E tem outra questão também, que é outro extremo. Tem pessoas sensíveis demais. Mas são pessoas tão sensíveis que chegam ao ponto de se endurecer. Tem como explicar um negócio desse? Tão sensíveis que se endurece. E aí qual o perigo? Não quer amar e nem quer receber amor. Pronto, trancou-se. Eu não amo, mas também tem uma questão também. Nem vem pro meu lado. Ninguém me ama, também eu não amo ninguém. É um outro extremo. Pessoas sensíveis demais que acabam se endurecendo e caindo nesse erro. E qual é o ponto da questão? 1 Tessalonicenses. Para concluirmos a mensagem de hoje, 1 Tessalonicenses nos diz: e na verdade, se estáis praticando isso que é o amor. No tocante ao amor fraternal, o que é o amor fraternal? O amor, o cuidado um pelos outros, o chamado recíproco. Não há necessidade de eu vos escrever, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Eles já sabiam. Não é algo que Paulo precisava escrever para eles, os Tessalonicenses. Mas não é porque eles sabiam que eles não precisavam o quê? Crescer.
Verso 10: e na verdade estás praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos. Rapaz, já parou para pensar? Paulo diz: não preciso escrever nada sobre isso para vocês. Vocês são muito amáveis, cheios de afeto. Vocês cuidam uns dos outros, de maneira que não preciso escrever. E mais, eu sei que vocês estão praticando. Mas o que é que ele diz? Eu exorto agora. Como assim? Estão praticando? Estão amando? Não tem nem necessidade de escrever algo para eles. Onde é que está o ponto? Há um perigo aqui. Há um perigo. Achar porque sabem o que tem que fazer e relaxar. E afrouxar. E pender para um lado ou para o outro. Achar que amar muito e ser menos amado está tudo bem. Ou achar que sempre receber amor sem querer também. Amar está tudo bem. E que também está tudo bem se ninguém me ama. Porque afinal de contas também eu não amo. A exortação é esta: irmãos, vocês precisam progredir. Exortamos, irmãos, a prosseguirdes, a progredirdes, a seguirem avante, cada vez mais, cada vez mais. Nós não podemos esquecer que nós precisamos crescer em amor. Crescer em amor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a crescer para assim estarmos amando com o amor de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, te agradeço, Senhor Deus, por nos consolar, por nos corrigir, por nos exortar, por nos direcionar na Tua verdade, por nos conceder o privilégio de, mesmo que sendo tão pouca, a oportunidade para tratarmos a questão do amor, entendermos mais profundamente, Senhor, mas que o Senhor nos guie nessa vereda, neste caminho, porque este é o caminho do mandamento do nosso Mestre Jesus Cristo. Nós nascemos de novo para amar, e este amor está cravado em nossos corações e nossas mentes, porque Ele colocou esta lei em nós. Por isso nós devemos amá-lo com toda a devoção, e amar ao próximo, nosso irmão, nos esforçarmos para isto, porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, a nossa luta não é contra os nossos irmãos, a nossa luta não é contra os nossos inimigos, as nossas lutas são espirituais, contra os inimigos das regiões celestiais, é contra demônios e o próprio Satanás, não é contra a carne e o sangue. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Dispõe os nossos corações, Senhor, e que nós venhamos crescer em amor, em nome de Jesus. Amém.